Em tempos de automação e algoritmos inteligentes, o ideal de uma justiça perfeita parece mais próximo do que nunca, ao menos na teoria. Com tecnologias avançadas, bancos de dados interconectados e inteligências artificiais capazes de analisar milhões de casos em segundos, surge a promessa da sentença perfeita. Uma decisão judicial completamente justa, lógica, coerente e imparcial, livre de erros humanos, preconceitos ou hesitações. Mas essa promessa carrega em si um paradoxo inevitável, pois quanto mais nos aproximamos da sentença ideal, mais nos afastamos da justiça humana. O que é justo no papel nem sempre é justo na vida. O paradoxo da sentença perfeita está justamente aí. A busca pelo julgamento infalível pode gerar decisões frias, insensíveis, desumanas, corretas sob a luz da razão, mas cruéis sob o olhar da consciência. Imagine um tribunal que funciona inteiramente com base em algoritmos. Um réu entra em julgamento. O sistema cruza todos os dados disponíveis: ficha criminal, contexto socioeconômico, testemunhos gravados, imagens de câmeras, histórico familiar, dados de localização, comportamento, registrado em redes sociais, análises de voz, sinais de microexpressão, registros médicos e até tendências psicológicas. Em segundos, a IA calcula o grau de culpa, prevê a probabilidade de reincidência, estima o risco para a sociedade e sugere uma sentença exata, baseada em parâmetros objetivos, alinhados com a legislação vigente e com o banco de decisões anteriores. Nenhum erro, nenhuma hesitação, nenhuma emoção. Apenas a lógica pura da justiça perfeita. Mas o que acontece quando essa sentença ignora a dor, a dúvida, a exceção, a chance de redenção? Quando ela condena com base em estatísticas, mesmo que o réu, naquele caso específico, tenha agido sob uma motivação que escapa às médias? Quando ela pune com rigor absoluto alguém que merecia compaixão? Quando ela recompensa alguém que apenas manipulou bem os dados do sistema? Esse é o paradoxo. Quanto mais perfeita a sentença se torna nos critérios frios da lógica, mais imperfeita ela pode ser na essência humana da justiça. Há, inclusive, casos reais que começam a ilustrar esse dilema. Em uma penitenciária experimental dos Estados Unidos, uma IA foi usada para definir sentenças com base no risco de reincidência. A intenção era boa: aplicar penas mais leves para quem, segundo o algoritmo, apresentava baixo risco de voltar ao crime. Mas os dados usados no treinamento da IA estavam contaminados por décadas de preconceitos estruturais. Comunidades marginalizadas, que historicamente sofreram com perseguição e violência policial, apareceram como mais perigosas apenas por existirem em contextos onde o crime era mais visível, não necessariamente mais praticado. Resultado: réus de minorias étnicas recebiam penas mais severas, mesmo com delitos menores. A sentença era perfeita na lógica dos dados, mas profundamente injusta na realidade viva. Outro exemplo ocorre em uma vara de família europeia, onde a decisão sobre a guarda dos filhos passou a contar com o parecer de um sistema de IA. A plataforma analisava centenas de milhares de casos semelhantes e identificava padrões de decisões anteriores. Ela se baseava em fatores como estabilidade financeira, tempo disponível, histórico emocional e relatórios psicológicos. Em muitos casos, a IA recomendava a guarda para o genitor, que no papel tinha uma estrutura de vida mais previsível e segura. Contudo, houve situações em que mães ou pais profundamente dedicados, que passaram por dificuldades temporárias, perderam a guarda por não atenderem ao padrão idealizado pelo algoritmo. Novamente, a sentença era lógica, mas não justa, no sentido humano e emocional da palavra, e é exatamente nesse embate entre o ideal e o real que o paradoxo floresce. A sentença perfeita, ao tentar eliminar toda a margem de erro, acaba eliminando também a margem da humanidade, onde habitam a empatia,
o arrependimento, a coragem de mudar e o direito de ser imperfeito. A justiça sempre foi, e talvez sempre, precise ser, uma dança frágil entre lei e alma, entre regra e compaixão. Um juiz humano pode errar, sim, mas também pode perdoar. Um juiz de silício pode acertar, mas talvez nunca entenda o que significa recomeçar. No fim, o paradoxo da sentença perfeita não é um problema de tecnologia, mas de propósito. Queremos sentenças corretas ou sentenças justas? Queremos decisões exatas ou decisões compreensivas? O ideal seria unir os dois mundos, usar a precisão da IA como ferramenta e não como fim, como apoio e não como juízo final. Porque justiça, no fim das contas, é mais do que lógica. É também memória, sentimento, presença. E a perfeição, quando aplicada sem alma, pode ser apenas mais uma forma de erro. O erro de esquecer que por trás de cada processo há uma vida. E vidas, por natureza, são tudo menos perfeitas.